Bom, a última fila, a última lista que falta é o deck. Olha só que engraçado. A pilha, você faz, que eu expliquei nas videoaulas passadas, você insere no final e remove também no final. A fila, você insere no final e remove do início. E repare que a gente já tem as duas funções aqui, ó. Tanto uma função que remove no fim, quanto uma função que remove no início. Porém, o inserir, a gente só tem o que insere no fim. Entendeu? Por que eu estou falando isso? O deck, você pode escolher como ele vai se comportar. Você pode escolher as 4 possibilidades, olha só. Então, se a gente tem o código que remove do fim e o código que remove do início, o que a gente tem? A gente tem essa parte pronta, entendeu? O fim aqui, ó, a gente tem o que insere, não é? Olha só, inserir no fim a gente tem. Porém, qual que é a única coisa que vai ficar faltando? Vai ficar faltando esse cara aqui, o inserir no início. Porque quando eu tiver essa função, eu consigo fazer qualquer combinação do deck. Entendeu? Então, o deck é basicamente isso. São implementações de pilha e fila, dependendo da necessidade, você implementa cada um. Ok? Imagina a situação, você precisa implementar um deck que ele faça o quê? Ele tenha a inserção no fim e o remover no fim. Você pode fazer o quê? Fazer uma combinação do inserir da fila ou da pilha. É só você pegar o código do jeito que está, dar um Ctrl C e jogar no algoritmo do deck. O que é fim e fim, você pega o fim aqui da pilha. Tá vendo? Ó? O remover da pilha, você pega ele. Se for fim e início, você pega o fim de qualquer um dos dois e o início da fila. Tá ok? Agora, se for início e fim, o início você não tem, mas o fim você tem da pilha. E início e início você tem o início da fila. Opa, você tem o início da fila, beleza? Então fica faltando só isso para poder fazer qualquer combinação desse cara. Beleza? Vamos lá então. Eu fiz o algoritmo que faz essa inserção no início. Ele é um pouco diferente da inserção no fim. Eu vou explicar passo a passo como é que ele funciona. Vou até abrir o Visio já. Opa. Beleza, vamos lá. Aula 26. Bom, eu vou vir aqui ó, no inserir, porque a única coisa que muda é o inserir. E esse é o código. Bom, esse é o código, eu vou explicar linha a linha o que ele está fazendo. Vou criar um novo desenho aqui. Da mesma forma dos outros, eu tenho os elementos básicos, que são ó, a estruturinha básica lá que a gente fez, que é o que? É um ponteiro de nome início. Início não, se eu não me engano a gente está usando primeiro, né? É primeiro. Primeiro, o nome do ponteiro é primeiro. Tá. Primeiro. Se eu coloquei alguma videoaula último e último. Bom, esse aqui é primeiro e último. É isso mesmo. E tem um outro chamado auxiliar. Não, auxiliar não, é atual. Beleza. Os três começam apontando para o nada, aquele mesmo esquema dos outros, da pilha e da fila. Só que daí ele vem. Como é uma inserção, precisa de um valor. Printf, informe o valor. Lê o valor. Tá. Se o primeiro, que no caso é esse cara aqui, for não apontar para ninguém, quer dizer, ou for um ponteiro null, ele vai fazer o quê? O atual, no caso é esse daqui, recebe o primeiro, que recebe o último, que recebe o novo. Ou seja, vai acontecer isso.
Tá vendo? Foi isso que aconteceu. O atual está apontando para isso daqui. Beleza? Tanto faz o esquema atual, o primeiro, o último, não interessa. Porque todos estão apontando no mesmo lugar. Atual ID, ou seja, o ID desse cara recebe 1. Valor, recebe o valor que o usuário digitou. Vamos dar um exemplo aqui que o usuário digitou o valor 40. E o próximo desse atual aponta para ninguém. Então ele vem aqui e não aponta para ninguém. Tá? Não cai no else. Não tem mais nenhum código depois. Olha só, não cai, porque não cai nesse else, caiu nesse if. E continua. Vamos inserir mais um. Vai pedir o valor de novo. Vamos supor que agora o valor acabou sendo valor igual a 10. Tá? Então ele vai fazer o quê? O primeiro aponta para alguém? Aponta. Então não cai nesse if. Ele vai cair nesse else aqui. Tá? O atual recebe o primeiro. O atual recebe o que o primeiro está apontando. No caso já está. O primeiro recebe uma nova locação. Ó. Um novo nó. É o que está acontecendo aqui. Então beleza, vamos fazer isso. Ó. Novo nó. Vou baixar um pouquinho aqui. Novo nó. O primeiro passa a apontar esse novo nó. Tá? O primeiro próximo, ou seja, o primeiro agora é esse daqui. O próximo é essa seta aqui. Recebe o atual, ou seja, eles vão apontar para o mesmo cara que o atual. Tá vendo? Daí, o ID do primeiro é o ID do atual mais 1. Ou seja, qual que é o ID do atual? O atual aqui é esse daqui que eu estou falando. Qual que é o ID dele? 1. Então aqui vem 2. Por quê? Porque eu falei, ó, ID do atual mais 1. Beleza? Primeiro, valor, ou seja, o valor desse cara aqui é igual ao valor que o cara digitou aqui no scanf. No caso, exemplo aqui, nosso 10. Ele vem aqui, 2 pontos, 10. Tá ok? Olha lá. Então, é basicamente isso o inserir. Eu vou inserir mais um com o valor 40, por exemplo. O que ele vai fazer? Não vai cair nesse if, porque o valor o primeiro indica alguma coisa válida. Ele vai fazer o quê? Atual recebe o primeiro, ou seja, o atual pula para cá. Aponta o mesmo que o primeiro está apontando. Está falando aqui. O primeiro recebe uma nova alocação de memória, ou seja, o novo que eu vou alocar aqui. O novo que eu vou alocar aqui, o meu primeiro vai estar apontando ele. Vai estar apontando ele. O meu primeiro próximo, ou seja, o meu primeiro é isso daqui. Quem quer que está apontando é isso daqui. Então o próximo é essa seta. Essa seta recebe o atual, ou seja, aponta mesmo que o atual. Beleza? Porque o atual está apontando aqui, isso aqui também vai apontar aqui. O primeiro ID recebe o atual mais 1. O atual não é 2, então aqui vai ficar 3. O valor vai ser o valor que digitou lá em cima, no caso o nosso 40. E pronto, está feita a adição. Daí como eu dei o exemplo, você pode implementar o fim aqui da forma que você quiser. Só que o início tem que ser dessa forma. Eu nem lembro qual excluir está funcionando nesse algoritmo de exemplo que eu estou usando. Deixa eu dar uma olhada. Primeiro, atual, recebe primeiro. Esse daqui é o que remove do início. Tá? Ele faz a remoção do início, ou seja, da fila. Bom, então só reforçando. Esse é o código que você usa para adicionar valor no início. E não no fim, como a gente tinha feito nos dois últimos itens. Vamos testar? Vou executar. Vou vir aqui, abrir o Visio. E a nossa estrutura tem que estar assim. Ó, quando ele começa. Beleza? Vou adicionar um. Ó. Inserir valor 10. Valor 40, por exemplo. Vou listar. Olha lá. ID 1, valor 40. Ou seja, ele fez isso. Tá? Limpar aqui. Beleza. Vou adicionar mais um.
valor 50. Vou consultar, olha só. Você viu que ficou em cima? Por quê? O que ele fez? Aqui tá ID 140, tá? Esqueci de colocar. O que ele fez? Opa. Ele pegou, colocou um item aqui. Fez o atual apontar para o mesmo que o primeiro. No caso aqui já está apontando. Fez o primeiro apontar para o novo. Fez o novo apontar para o mesmo que o atual. Pegou o ID aqui do atual, 2. O ID mais 1, tá? 1 mais 1, 2. E colocou o valor 50. Por isso que ficou dessa forma. Se a gente for lá e adicionar mais um, olha só, inserir valor 110. Ele fez o que por trás aqui? Vamos listar. 110. O que ele fez por trás? Ele fez a mesma operação. Ele colocou um nó novo. Fez o primeiro, colocou um nó novo. Veio aqui, apontou para o mesmo que o primeiro está apontando. Fez o primeiro apontar para o novo nó. O novo nó apontou para o mesmo que o atual está apontando. Pegou a ID do atual mais um e colocou 110. Tá ok? Então foi essa a rotina. Então, o que a gente tem até agora? A gente tem o... Deixa eu só colocar uma cor aqui. Então a gente tem todas as possibilidades. Olha só. A gente tem um algoritmo que faz o fim e o início na parte de inserir. A gente tem um algoritmo que faz o remover, fim e início. Entendeu? Então, o deck está completo. Se você quiser fazer um deck fim e fim, você vai fazer o quê? Pega o código tanto da pilha quanto da fila, o código de inserir, que foi feito nas outras videoaulas, e coloca naquele espaço lá de inserir. Se você quiser fazer um com fim, você pega o fim da pilha. Fim início, você pega o fim da fila. Tá? Agora, para o deck, se você quiser que ele comece inserindo no início, você usa esse algoritmo que eu acabei de te mostrar e usa um dos dois, tanto o algoritmo da fila quanto o algoritmo da pilha. Tá ok? Então, os tipos de lista basicamente são esses. Os três tipos. Fila, pilha e deck. Tá ok? A gente tem o código para fazer qualquer um. Daí fica do gosto de vocês se vocês quiserem mudar o algoritmo. Isso daqui não é o algoritmo certo. Também não é o errado. Por quê? Existem milhões de formas de você implementar. Isso daqui é uma possibilidade de implementar um algoritmo dessa forma. Não impede nada de você tentar identificar uma maneira mais fácil, uma maneira melhor de implementar isso daqui. Por exemplo, eu fiz toda a videoaula usando de um nó só. Um nó que tem uma cabeça só. Se você quiser pegar e fazer todos os algoritmos que eu fiz de fila com esse daqui, com duas cabeças, e tentar ver como vai funcionar, é uma excelente atividade. Por quê? Você vai ter que começar a controlar duas cabeças, essa daqui e essa daqui, e não apenas uma como era essa daqui. Tá ok? Então, beleza. As próximas videoaulas eu vou tentar falar de fila ordenada. Fila ordenada basicamente é o que? Você inserir valor e ela ir se ordenando de acordo com o valor. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui, ó, ao invés de 50, o valor 120. Daí, para manter a reta aqui, ele iria fazer o quê? Ele iria meio que inverter aqui, ó, e fazer... Opa, deixa eu voltar aqui, porque ele iria inverter, fazer basicamente isso daqui, ó. Opa. Tá vendo? Organizou pelos números. 40, depois 110, depois 120. E não ao contrário como estava com o 120 antes. Olha só. Tá ok? Então essa é a lista ordenada.